Neto expõe Elite que calou a costureira no passado, mas a verdade veio a Dona Aurora, com seus 70 e poucos anos, sentia nas mãos, que um dia dançaram com a agulha mais fina, o peso de décadas de sacrifícios silenciosos. A pequena casa no bairro de gente batalhadora, herdada dos pais, era um santuário de memórias, cada rachadura na parede amarelada, cada móvel antigo, um pedaço vivo de sua história. Viúva há muitos anos, ela criou o filho com o suor do seu trabalho, e agora via o neto, Lucas, um rapaz de bom coração, mas desempregado, carregar a mesma incerteza no olhar. As contas, como um fio invisível e apertado, sufocavam, transformando pequenos prazeres em luxos inatingíveis. A máquina de costura Singer, uma relíquia barulhenta e leal companheira de tantas madrugadas, era seu refúgio, o único lugar onde ainda se sentia útil. Suas mãos, apesar da artrose, parecendo esquecer a dor ao tocar o tecido. Com a tão esperada feira de artesanato do bairro se aproximando, Dona Aurora, com a urgência de quem precisa esticar cada tostão, decidiu produzir algumas toalhinhas e panos de prato primorosamente bordados. Seu talento, um dom inato, sempre fora admirado pelos vizinhos e amigos, mas nunca se aventurara além das fronteiras de sua rua. Lucas, com o coração apertado pela situação da avó, tentava dissuadi-la. Vó, não precisa se cansar tanto. A gente dá um jeito, eu procuro mais. Mas Dona Aurora, com a firmeza de quem conhece os duros caminhos da vida, sorria, um sorriso cansado, mas cheio de uma resiliência indomável, e respondia: a gente sempre dá um jeito, meu filho, e o jeito agora é costurar e bordar, com fé e com carinho. É o que sei fazer de melhor. Certa tarde, o sol preguiçoso espreitando pelas frestas do sótão empoeirado, Lucas, em sua incessante busca por algo de valor para vender e aliviar a panela de pressão das despesas, encontrou, sob uma pilha de cobertores velhos, um baú de madeira escura, esquecido há décadas. Ao abri-lo, um cheiro doce de guardado e passado escapou, revelando tecidos amarelados pelo tempo, um álbum de fotos com capas puídas, e no fundo, embrulhado em seda, um lenço de linho finíssimo. No centro do lenço, um bordado impecável, um monograma complexo que Lucas nunca vira, um V estilizado, elegantemente entrelaçado com delicadas folhas de carvalho. Ele desceu as escadas correndo, a emoção misturada à curiosidade. Vó, olha o que eu achei. Que monograma é esse? É lindo, mas diferente de tudo que já vi na família. Dona Aurora empalideceu ao ver o lenço. As veias salientes em suas mãos enrugadas tremeram levemente ao tocar o tecido. A memória, como um filme antigo, começou a rodar em sua mente. Esse bordado foi de uma encomenda muito especial, há muito tempo. Ela murmurou, a voz distante, carregada de uma melancolia profunda. Lucas sentiu que havia um segredo, algo grande e intocado. Ele insistiu, perguntando a história por trás daquele monograma misterioso. Com um suspiro que parecia carregar o peso de um mar de anos, Aurora começou a desenrolar um novelo de memórias que ela guardara a 7 chaves por mais de 50 anos, desde sua juventude. Ela contara que, antes de Lucas e do pai dele sequer existirem, ela fora uma exímia costureira e bordadeira, com um talento quase sobrenatural para a arte têxtil, trabalhando na lendária Casa Valença, uma boutique de alta costura que ditava a moda para a elite da cidade e do país. Ali, entre sedas e rendas, ela se apaixonara pelo jovem herdeiro, Gustavo Valença, um rapaz de alma sensível, um verdadeiro apreciador da arte, e um coração gentil que via a Aurora muito além de sua posição social. Eles viveram um amor proibido, escondido nas entranhas da mansão, entre as salas de prova e os ateliês perfumados, mas o destino, cruel e inflexível, já havia traçado um caminho diferente para Gustavo, prometido em casamento a uma herdeira de outra família influente. Quando o romance foi descoberto, ou ameaçou sê-lo, Aurora foi discretamente dispensada da Casa Valença, com uma quantia considerável de dinheiro,
e um pedido veemente de silêncio, para abafar qualquer escândalo que pudesse macular o nome da família Valença. Ela partiu, o coração em pedaços, levando consigo não apenas as lembranças agridoces daquele amor e um pedacinho daquele monograma, mas também a semente de uma nova vida, o pai de Lucas. Ela jurou a si mesma que jamais contaria a ninguém sobre seu passado na casa Valença, nem sobre Gustavo, protegendo seu filho do julgamento e da complexidade de um mundo que ela sabia ser cruel e preconceituoso. Foi por isso que ela construiu uma vida simples, afastada de qualquer ostentação ou reconhecimento. Aquele monograma era o símbolo da família Valença, meu querido. Ela concluiu, com os olhos marejados, a voz embargada pela dor e pela saudade. Eu fiz essa peça para o Gustavo, um presente de despedida, um último adeus ao nosso amor, antes de eu partir e nunca mais olhar para trás. Lucas, agora com uma mistura de choque e fúria, não se conformou com o silêncio e o sacrifício de sua avó. Em uma pesquisa mais aprofundada na internet, ele desenterrou uma antiga matéria de revista sobre uma exposição de arte têxtil no prestigiado museu da cidade. Uma das peças mais famosas da coleção, um bordado Valença, era reverenciada, mas atribuída apenas a artesãos anônimos da Casa Valença. A fotografia da peça, vibrante mesmo em preto e branco, mostrava um monograma idêntico, com cada curva e folha, ao do lenço guardado no baú de sua avó. Uma pontada de indignação atravessou seu peito, fervendo em suas veias. Sua avó, uma artista cujo talento deveria ter sido celebrado, havia sido covardemente apagada da história, reduzida a um anonimato cruel para proteger a imagem de uma família rica. Ele sentiu que não podia deixar essa injustiça impune. Decidido a buscar a verdade, Lucas ligou para a Fundação Valença, agora administrada por Heitor Valença, o filho de Gustavo, um empresário renomado, conhecido tanto por sua fortuna, quanto por sua frieza e arrogância. Heitor ao telefone, foi breve, seco e desdenhoso. Senhorita Aurora, lamento, mas a Casa Valença teve muitos artesãos. Não temos registro de uma Aurora com tal proeminência, e a peça que menciona é um patrimônio da família Valença, sem autoria específica. Não temos tempo para divagações de idosos nostálgicos. Lucas, ofendido pela forma como sua avó fora tratada, quase desistiu, mas a imagem do lenço e a dor nos olhos de Aurora o impulsionaram. Ele decidiu ir além. Encontrou o contato do advogado da fundação, Dr. Sérgio Barros, cujo nome aparecia em reportagens antigas sobre a família. Por sorte, Dr. Sérgio havia sido um jovem e leal estagiário de Gustavo Valença na época, um confidente discreto. Lucas enviou fotos do lenço de linho e de trechos do álbum de Aurora, junto com um e-mail detalhado explicando a história de sua avó. Dr. Sérgio, ao ver o monograma e ler a narrativa, sentiu um arrepio. Ele se lembrou das confidências do velho Gustavo. Sua voz, ao ligar de volta, era grave e contida, mas cheia de uma curiosidade genuína. Jovem, seu sobrenome me é familiar, e esse bordado, ele me traz recordações. Poderiam vir à fundação amanhã, Dona Aurora e o senhor. Tenho algo que talvez seja do seu interesse, algo que o próprio senhor Gustavo Valença previu. No dia seguinte, Dona Aurora, com seu melhor vestido de chita, modesto, mas impecável, e Lucas, com o coração aos pulos e uma mistura de ansiedade e esperança, foram recebidos na suntuosa Casa Valença, agora convertida em sede da fundação. O imponente hall de entrada, com seu mármore polido e lustres cintilantes, contrastava brutalmente com a simplicidade da vida de Dona Aurora. Heitor Valença estava lá, a expressão cética e quase hostil, flanqueado por outros membros da família, todos com olhares de superioridade. Espero que não estejam aqui para pedir esmolas ou para reviver fantasmas do passado, ele disparou, com uma voz cortante, antes mesmo de se sentarem, tentando impor sua autoridade. Dona Aurora, com uma dignidade que transcendeu a diferença social,
colocou o lenço bordado sobre a mesa de mogno, seu gesto carregado de um peso histórico. Isso não é uma esmola, jovem. É a minha história e o meu legado, disse ela, a voz baixa, mas firme, sem vacilar. Heitor riu com desdém. Um riso frio e condescendente. Uma velha costureira querendo fama e fortuna décadas depois? Por favor! Isso é ridículo. Deve ser golpe para arrancar dinheiro da fundação. Mas doutor Sérgio, com um olhar de profunda reprovação para Heitor, interveio, sua voz potente e cheia de autoridade. Senhores, peço silêncio e respeito. Antes de falecer, o senhor Gustavo Valença me confiou uma carta lacrada, a ser aberta apenas em caso de questionamentos sobre a autoria das peças de arte têxtil da Casa Valença. Ele, um homem de visão e coração, previu este dia, previu que sua bondade e a verdade seriam contestadas. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Apenas o sussurro do vento nas janelas podia ser ouvido. Dr. Sérgio, com as mãos visivelmente trêmulas, mas firme em seu propósito, abriu o envelope amarelado pelo tempo e começou a ler a carta em voz alta. Nela, com a própria caligrafia elegante, e agora fraca de Gustavo Valença, ele confessava seu amor por Aurora, a profunda admiração por seu talento e a angústia por ter compactuado com o apagamento de seu nome e de sua obra. Ele reconhecia Aurora como a verdadeira criadora de várias das peças mais icônicas da coleção da Casa Valença, incluindo o famoso bordado Valença exposto no museu. Lamentava ter cedido às pressões familiares e pedia perdão por sua covardia. E ali estava, na parte final, a cláusula adiciona em seu testamento, que todos desconheciam. Qualquer lucro futuro obtido com a exposição, venda ou licenciamento das peças de arte têxtil da Casa Valença deveria ser redirecionado, em grande parte, para a talentosa Aurora, minha amada costureira, que tanto contribuiu para a beleza deste nome e tão pouco recebeu em reconhecimento e justiça. A revelação atingiu a sala como um raio. A voz do Dr. Sérgio ecoando a verdade. Heitor empalideceu. Suas mãos apertaram os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Seus irmãos e outros parentes sussurravam. A raiva misturada ao pânico, a herança subitamente ameaçada. A verdade, guardada por décadas, emergia com a força de um rio represado, varrendo toda a mentira e o desprezo. Dona Aurora, com os olhos marejados de uma mistura de dor e alívio, sentiu um peso monumental ser retirado de seus ombros. Uma ferida antiga que finalmente começava a cicatrizar. O passado não estava perdido. Não estava apagado. Ele apenas esperava o momento certo, o catalisador certo, para se manifestar e trazer a justiça devida. A notícia do reconhecimento de Dona Aurora, a artista escondida da Casa Valença, varreu a cidade como um vendaval de emoção e justiça, transformando a vida da humilde costureira aposentada. De repente, a vizinha que a cumprimentava na padaria a via com outros olhos, não mais apenas como a simpática Dona Aurora, mas como a celebridade local, a genial artesã que havia criado peças valiosas e icônicas sem nunca pedir reconhecimento. O Museu da Cidade. Sob a orientação firme do Dr. Sérgio e a imensa pressão popular, rapidamente rebatizou o famoso Bordado Valença para Bordado de Aurora Valença, e dedicou uma sessão inteira à sua obra e à sua vida, com fotos de sua juventude, de seu lenço original, ao lado das peças icônicas que ela havia criado para a Casa Valença. A história completa, sem apagamento, sem meias-verdades. A Fundação Valença, forçada a cumprir o testamento de Gustavo, estabeleceu o Fundo Aurora Valença, destinando uma parte considerável de seus lucros para apoiar jovens talentos na arte têxtil. Com Dona Aurora como presidente honorária, sua sabedoria e experiência guiando os novos artistas. Heitor Valença, visivelmente humilhado e com o rosto crispado de fúria, tentou recorrer, alegando manipulação e fraude no testamento, mas as evidências irrefutáveis e o testemunho sólido do Dr. Sérgio eram a rocha contra a qual suas mentiras se quebravam. Suas ações, antes protegidas pela impunidade de seu status,
agora eram questionadas publicamente, e sua reputação de homem frio e calculista estava em ruínas, maculada pela verdade. Lucas, com o coração explodindo de um orgulho que jamais imaginou sentir, finalmente teve os recursos e o incentivo para abrir sua própria confecção de roupas artesanais, um sonho antigo que ele sempre adiara por falta de oportunidades. A casa de Dona Aurora, antes um refúgio acolhedor, mas modesto e um pouco gasto pelo tempo, foi completamente reformada, ganhando um ateliê luminoso e espaçoso, com máquinas novas e uma explosão de tecidos coloridos. Ali, ela recebia jovens do bairro, ensinando os segredos do bordado e da costura, compartilhando não só sua técnica apurada, mas sua sabedoria de vida, a resiliência que a manteve firme. Suas mãos, antes marcadas pela dor da artrose, agora se moviam com a leveza e a precisão de quem finalmente realiza um propósito grandioso. Eu não queria fama, meu filho, ela disse a Lucas, num fim de tarde no seu novo ateliê. Eu só queria que a verdade encontrasse seu lugar, que o meu trabalho, o meu amor, não fossem esquecidos, e que você, meu neto, nunca tivesse que esconder seu brilho. E encontrou. Dona Aurora, antes uma sombra em sua própria história, agora irradiava luz, um farol de inspiração e resiliência para toda a comunidade. Sua vida, marcada por sacrifícios e segredos, finalmente encontrava seu clímax moral na valorização de seu talento, no reconhecimento de sua essência e na celebração pública de sua contribuição. Ela era a prova viva de que a justiça, mesmo que tardia, tem a força de reescrever destinos, e que o verdadeiro legado não se mede em dinheiro ou status, mas em coragem, integridade e no amor, que perdura através das gerações. As risadas agora preenchiam sua casa, antes tão silenciosa, e a cada ponto de bordado, Dona Aurora sentia que finalmente estava em paz, sua história completa e honrada. Se a história de Dona Aurora tocou seu coração e te fez refletir sobre os tesouros escondidos em sua própria família, sobre os talentos que precisam ser revelados e as verdades que merecem ser contadas, deixe seu like, comente de onde você nos assiste e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho para libertar, inspirar e exaltar quem realmente merece.